Prosseguindo com o estudo reflexivo sistêmico das obras de Allan Kardec do Evangelho de Jesus, nós estamos trabalhando o módulo 10, o significado das leis divinas nas relações sociais. E no encontro de hoje nós continuaremos a trabalhar a transformação moral na família, a quarta parte desse tema. Estamos trabalhando como vão se construir as famílias já no mundo de regeneração que a Terra vai se tornar em breve, a partir da conclusão da chamada grande transição entre a condição de planeta de expiações e provas que ainda estamos para mundo de regeneração. Desde o século XIX, nós temos notícias dessa transição nas próprias obras básicas, a começar da questão 1019 do Livro dos Espíritos, e especialmente da obra Gênese, no qual Kardec fala muito claramente sobre a transição planetária que estamos vivendo e que começamos no século XIX e que estamos vivendo até hoje no século XXI, mas que deve se concluir de acordo com o planejamento superior. Claro, não há uma data específica para se concluir a transição planetária, mas pelas falas, pelas abordagens dos benfeitores espirituais, especialmente Filomeno de Miranda, Joana de Ângeles, na mensagem A Grande Transição, nós sabemos que não deverá tardar muito o início do processo de regeneração da humanidade. E estamos vendo que a regeneração ela vai se dar não com um ato miraculoso que venha transformar a Terra por encanto, por um processo de fora para dentro, mas há todo um trabalho sendo feito na dimensão espiritual, com exílio planetário, e principalmente o trabalho de transformação social, desde da transformação individual e, claro, desse individual repercutindo de maneira coletiva, a começar das famílias, porque a família é a base da sociedade que vivemos. Nós só teremos um mundo melhor a partir do momento que a sociedade se transforme para melhor. E a base de tudo é o indivíduo, claro, e o indivíduo na família. E que vai toda essa transformação acabar por envolver as massas, como diz Allan Kardec na Revista Espírita. Então, com base nisso, vamos só, antes de adentrar o conteúdo desse encontro, que o objetivo é refletir sobre a transformação moral da família, base da sociedade, por meio do desenvolvimento das virtudes cristãs. Vamos só fazer a nossa reflexão inicial. Feche os olhos, entre em contato com você mesmo em essência, buscando sentir-se um espírito imortal, filho de Deus, aprendiz da vida, que traz um convite consciencial de trabalhar pela sua transformação moral, para auxiliar na transformação do planeta em que vivemos, a começar de sua família. Você tem desenvolvido ações para aprimorar a sua família? Que ações você tem realizado? Deixe os seus pensamentos e sentimentos fluírem, evitando qualquer mascaramento num processo de auto-engano. Seja verdadeiro, verdadeira com você, analisando-se com autenticidade.
gradualmente vamos voltando ao estado de vigília para a nossa continuidade das reflexões doutrinárias. No encontro passado, nós começamos a estudar de um texto extraído de parte do item 9 do capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, que aborda a missão da paternidade, que é o assunto que nós estamos trabalhando já desde o nosso encontro passado. Já trabalhamos a relação conjugal, começamos abordando como se constitui a família funcional, a família mais equilibrada, a base dela, que nós vimos que é a igualdade de direitos entre homens e mulheres. Vimos também a relação conjugal saudável, como que ela se processa a partir da lei de amor. No nosso encontro passado, nós começamos a estudar sobre a missão da pater-maternidade, o sentido dessa missão para todos os espíritos que assumem essa missão de trazer irmãos e humanidade por meio da procriação para o mundo físico. Quando alguém se propõe a ser instrumento para a criação de corpos, para que espíritos venham reencarnar, está assumindo um compromisso muito sério perante a própria consciência, que é o grande objetivo da família, da paternidade e da maternidade, que é colaborar com Deus na formação moral dos irmãos e humanidade que momentaneamente vão ser filhos de um determinado casal. Então, nós, nessa tônica que vimos trabalhando, e começamos a estudar esse texto de Santo Agostinho. Nós vamos concluir no nosso encontro de hoje. Inicialmente, vamos passar mais rapidamente a parte que nós já estudamos na terça-feira passada e vamos dar continuidade logo em seguida. Ó espíritas, compreendei agora o grande papel da humanidade. Compreendei que quando produzis um corpo, a alma que nele encarna vem do espaço para progredir. Inteirai-vos dos vossos deveres e ponde todo o vosso amor em aproximar de Deus essa alma, tal a missão que vos está confiada e cuja recompensa recebereis se fielmente a cumprirdes. Então, num resumo, nesse primeiro parágrafo do texto, aborda muito claramente qual é o grande compromisso da pater-maternidade, que é essa de auxiliar um espírito imortal que vem da dimensão espiritual para progredir. E o nosso dever enquanto pai e mãe é o de aproximar de Deus essa alma. Se nós formos lá na questão 115 do Livro dos Espíritos, o grande objetivo da existência do Espírito é exatamente de conhecer a verdade para nos aproximarmos de Deus. E aqui Santo Agostinho fala exatamente que o grande dever da paternidade e da maternidade é aproximar esses espíritos que virão como filhos de Deus. É a colaboração, né? Nós vimos que o grande labor nessa questão é do próprio filho, e o pai e a mãe estarão colaborando, né? Esse labor de aproximar-se de Deus. É um labor que é individual e intransferível. Ninguém pode fazer por nós, mas nós podemos obter auxílio para que esse objetivo maior do Espírito aconteça. E a relação familiar de pai e mãe é um dos grandes fatores de auxílio
dos espíritos a se aproximar de Deus. Por isso que Santo Agostinho coloca que essa missão que está confiada a todos aqueles que se colocam como pais e mães. E que quando realizada a contento, a recompensa recebida vai ser muito grande. E que recompensa é essa aí, pessoal? Qual é a recompensa que o pai e a mãe recebem quando aproximam, fazem todos os esforços para aproximar os seus filhos de Deus? A felicidade é uma recompensa consciencial, né? Não é uma recompensa material, nem com coisas, nada disso. É a recompensa de ter cumprido a missão. E qualquer missão que nós tenhamos, e a missão que nós vimos é a missão no sentido amplo da palavra, não no sentido estrito, qualquer missão que nós tenhamos e que nós a cumpramos, o que vai gerar para nós uma alegria existencial muito grande, a felicidade. Os vossos cuidados e a educação que lhe dareis auxiliarão o seu aperfeiçoamento e o seu bem-estar futuro. Lembrai-vos de que a cada pai e a cada mãe perguntará a Deus: que fizestes do filho confiado à vossa guarda? Se por culpa vossa ele se conservou atrasado, tereis como castigo vê-lo entre os espíritos sofredores, quando de vós dependia que fosse ditoso. Isso também nós já refletimos bastante, que o contrário também é verdadeiro. Quando o pai e a mãe não fazem os esforços que são necessários para aproximar os seus filhos de Deus, vão receber também, não o castigo do ponto de vista que nós já estamos acostumados com a palavra, mas exatamente o contrário da felicidade, da alegria existencial de ter cumprido a missão. Quando nós não cumprimos a nossa missão, o resultado é um pesar consciencial, é um estado de angustiante, porque nós teremos falhado no nosso compromisso. E o castigo que ele fala aqui, na verdade, é a consequência do malogro, da ausência do esforço para auxiliar aquele espírito imortal a se aproximar de Deus. Então vós mesmos, assediados de remorsos, pedireis vos seja concedido reparar a vossa falta. Solicitareis para vós e para ele outra encarnação em que o cerqueis de melhores cuidados, e em que ele, cheio de reconhecimento, vos restituirá com seu amor. Também vimos que isso tem a ver com a misericórdia divina, aquilo que nós não conseguimos fazer em qualquer circunstância, nós poderemos refazer em outras existências. Então, muitos de nós estamos nessa condição de repetir situações que nós não fizemos aquilo que era para ser feito no passado, agimos de forma contrária à lei de amor, justiça e caridade, e que agora podemos estar de volta com aquele filho, aquela filha que antes nós desencaminhamos para levá-lo até Deus. E se estivermos repetindo de novo padrões equivocados, poderemos voltar quantas vezes forem necessárias. É claro que a lei de misericórdia, ela se soma à lei de amor, justiça e caridade, né? Então, e a lei de justiça, ela é aplicada pela lei de causa e efeito. Quando nós agimos de conformidade com as questões conscienciais, a alegria e o bem-estar é imediato. E quando nós não agimos de acordo com as leis, os efeitos disso também são imediatos. A lei de misericórdia nos convida sempre a reparar os débitos, mas as consequências nós colheremos sempre, para que nós não entremos também no movimento desculpista.
Não, aquilo que eu não fizer hoje, eu vou fazer no futuro. Não é isso que Santo Agostinho está propondo aqui. Ele está colocando da misericórdia divina. Aquilo que nós não fizermos numa existência, poderemos fazer em outra. Mas não anula todas as dificuldades, todos os problemas, se nós não fizermos a nossa parte. Então, nós estamos passando rápido essa primeira parte, porque nós já refletimos isso no nosso encontro passado. Não escorraceis, pois, a criancinha que repele a sua mãe, nem a que vos paga com a ingratidão. Não foi o acaso que a fez assim, e que vô-la deu. Imperfeita intuição do passado se revela, do qual podeis deduzir que um ou outro já odiou muito, ou foi muito ofendido, que um ou outro veio para perdoar ou para expiar. Aqui Santo Agostinho coloca de forma clara como acontece as relações familiares num planeta de expiações e provas. Então, no planeta de expiações e provas, a relação familiar ainda é de pessoas que estão aprendendo a se amar. Então, pessoas que no passado se odiaram muito, se ofenderam muito e que estão, de novo, de volta na mesma família, como ele diz aqui, para perdoar ou para expiar situações do passado. Também nós trabalhamos isso. Mães, abraçai o filho que vos dá desgostos e dizei convosco mesmas, um de nós dois é culpado. Fazei-vos merecedoras dos gozos divinos que Deus conjugou à maternidade, ensinando aos vossos filhos que eles estão na terra para se aperfeiçoar, amar e bendizer. Mas, muitos dentre vós, em vez de eliminar, por meio da educação, os maus princípios inatos de existências anteriores, entretém e desenvolve esses princípios por uma culposa fraqueza ou por descuido, e mais tarde o vosso coração, ulcerado pela ingratidão dos vossos filhos, será para vós, já nesta vida, um começo de expiação. Aqui ele coloca uma série de questões que também nós trabalhamos no encontro passado, a importância da educação da criança e do jovem, do adolescente, para trabalhar as virtudes do espírito imortal, para que haja uma superação dos maus princípios de existências anteriores. O objetivo da vida é aperfeiçoar, amar e bendizer. Tudo isso só vai acontecer se for feita uma educação para a prática das virtudes, como nós temos trabalhado aqui no Projeto Espiritizar. A tarefa não é tão difícil quando vos possa parecer. Não exige o saber do mundo. Pode desempenhá-la assim o ignorante como o sábio. E o Espiritismo lhe facilita o desempenho, dando a conhecer a causa das imperfeições da alma humana. Então vemos também que Santo Agostinho frisa a questão de que o trabalho não é difícil, é trabalhoso, mas qualquer pessoa, seja aquelas que já têm um conhecimento maior da vida, seja o ignorante, pode desempenhá-la. Não há necessidade de conhecimentos profundos de psicologia, de educação, de pedagogia, para ser um bom pai, uma boa mãe, como ele diz claramente aqui. Basta que a pessoa siga as suas intuições e se coloque disponível para as influências do anjo de guarda de todos os envolvidos. Desde pequenina, a criança manifesta os instintos bons ou maus que traz da sua existência anterior. A estudá-los devem os pais aplicar-se. Todos os males se originam do egoísmo e do orgulho.
Espreitem, pois, os pais os menores indícios reveladores do germe de tais vícios e cuidem de combatê-los, sem esperar que lancem raízes profundas. Foi aqui que nós paramos no nosso encontro anterior, então vamos nos ater aqui às falas de Santo Agostinho. Então, o que nós teremos no ambiente familiar? Um resumo de tudo que nós vimos na mensagem dele: aquele espírito imortal que vem da dimensão espiritual para evoluir. Renascem por meio da procriação natural na Terra e, claro, vão ter, na maioria das vezes, aquele espírito vai ter um pai e uma mãe que tem um compromisso de educá-los para que haja uma superação das tendências que trazem do seu passado espiritual. Como ele diz aqui, instintos bons ou maus que traz da sua existência anterior. Então, nós não sabemos quem são nossos filhos, que tipo de espírito é aquele. Claro que, como nós vimos também no nosso nos encontros passados, as famílias não acontecem de maneira fortuita no nosso nível evolutivo. Existem as famílias sem nenhum planejamento, sim, mas são pessoas que estão num movimento primário de vida. As famílias, de um modo geral, elas têm uma programação prévia. Nós já acordamos com os espíritos que virão por nós antes de encarnarmos. Mas como nós temos o esquecimento do passado, nós não saberemos exatamente quem nós vamos receber na família. Então, poderemos ter tanto espíritos com instintos bons, quanto aqueles que trazem ainda a maldade a ser transformada, como nossos filhos. Então, qual é o grande papel do pai e da mãe nesse aspecto? Qual será o grande papel? Vamos começar a participar para a gente fazer uma reflexão bem interessante sobre o assunto. Qual será o grande papel do pai e da mãe? E como que se conhece? A Regilaine fala que é necessário conhecer os filhos para saber a tendência deles, né? E como que se conhece os filhos? Qual é o meio? Quem participou do seminário que nós demos recentemente, a educação da criança e do adolescente para a prática das virtudes, dos quesitos que o mentor Honório coloca a respeito da educação para a prática das virtudes é exatamente essa proposta de conhecer os filhos, né? Como ele coloca aqui, estudá-los. E qual é o mecanismo que acontece com essa educação? A observação amorosa, exatamente. Muito bom, muito bem, Ariane. Aprendendo, né? Legal. A observação amorosa. Né? Então, a observação amorosa, né, seguida do quê? Você lembra? Aplicação afetiva. Né? A observação amorosa dos nossos filhos e a aplicação afetiva daquilo que nós observamos é o que ele fala exatamente aqui nessa frase. A estudá-los devem os pais aplicar-se. Então, a aplicação afetiva é feita a partir da observação amorosa. Como que se faz isso no dia a dia? Você observa amorosamente o filho, e aí? Pede para o anjo de guarda cuidar dele? Ele tem muitos problemas, vou orar para o anjo de guarda resolver isso aí. O que é a aplicação afetiva que Honório fala e que, na verdade, ele provavelmente tirou a ideia aqui do próprio texto de Santo Agostinho?
estudá-los, quer dizer, observar amorosamente. E essa aplicação do pai e da mãe, como que se dá? Então a Regilaine, assim, no resumo, ela diz que o importante é o exemplo. Sim, o exemplo é muito significativo, muito importante, mas como que vai acontecer essa aplicação afetiva por meio da observação amorosa? Em que aspecto? No texto tem a resposta. Acolher o que, Ariane? Os maus instintos que se manifestam de que forma? Está no texto. Do egoísmo e do orgulho. Então, o que é necessário ser corrigido na nova encarnação? São todos os movimentos que aquele espírito imortal que está retomando a vida traz de egoísmo e de orgulho. Como ele diz aqui, todos os males se originam do egoísmo e do orgulho. Então, para que serve a observação amorosa? A observação amorosa serve exatamente para que nós vejamos em que pontos os nossos filhos demonstram egoísmo e orgulho. Como ele diz aqui, espreitem, pois, os pais os menores indícios reveladores do germe de tais vícios e cuidem de combatê-los, sem esperar que lancem raízes profundas. E como que vai ser feito essa aplicação afetiva? Nós vimos que no nosso encontro passado que é pelas funções da paternidade e da maternidade. Vamos relembrar? Uma das funções nós já vimos, que é colaborar com Deus na formação desse espírito imortal que virá da dimensão espiritual para ser educado por aquele pai e pela mãe. Além dessa função de colaborar para que eles se aproximem de Deus, quais outras formas que os pais podem agir? Que ações eles podem realizar? Só as funções. Quais são? Diretiva, orientativa e sugestiva, né? Nessa ordem. Dirigir, no caso da função diretiva, ela acontece na primeira, na segunda infância. Na primeira infância ela é somente diretiva, é colaborativa em todas as fases da educação dos filhos, e ela é diretiva na primeira infância. E na primeira infância é o momento em que os pais vão buscar o que nos seus filhos? Também está no texto, a resposta. Essa é a principal fase em que os pais vão identificar o quê? Passa pelo instinto, mas é mais... Os germes dos vícios, os menores indícios reveladores dos germes de tais vícios. Vejamos que ele fala aqui, menores indícios. Não precisa porque a criança de 3, 4, 5 anos não vai manifestar nessa idade um orgulho enorme, um egoísmo enorme. Isso é mais próprio da vida adulta. Mas os germes não estão lá, se ela ainda não desenvolveu a humildade, o desinteresse pessoal, estão lá. Então, se os germes estão lá com ela, os menores indícios reveladores dos germes de tais vícios devem ser observados pelos pais. E na aplicação afetiva, eles vão dar o direcionamento. Então, nessa primeira fase, direcionar para o filho de uma forma muito clara para o exercício da humildade, o exercício do desinteresse pessoal, que são as duas virtudes que transmutam. O desinteresse transmuta o egoísmo e a humildade transmuta o orgulho. Então, o combate não é feito
contrapondo a viciação. Como que é feito o combate que Santo Agostinho coloca aqui? A linguagem do século XIX deve ser ressignificada no século XXI. Como que é feito esse combate? Acabamos de falar. Como que se fez esse combate? Desenvolvendo as virtudes, auxiliando a criança a desenvolver as virtudes. Então, na primeira fase da educação do filho, é pelas questões bem de ordem prática. Se há irmãos, nós vamos trabalhar no dia a dia para que haja uma proximidade entre os irmãos, para que aqueles germes de orgulho e de egoísmo, de competição, que muitos pais, em vez de auxiliar a superar, o que fazem na cultura utilitarista que nós temos? Estimula a competição, estimula o filho a comparar-se com o irmão, para que ele se sobressaia e espizinhando o outro. E numa cultura utilitarista como é a nossa, muitas vezes, em vez de auxiliar na superação das viciações, nós estimulamos. Às vezes, claro que a maioria dos pais fazem isso não porque querem o mal dos seus filhos, porque acredito que é dessa forma que eles que são educados que estão fazendo bem. Há uma intenção positiva de auxiliar, mas que na prática apenas reforça os valores do mundo, os valores da competição, do materialismo, e não os valores espirituais que devem contar nessa questão. Os valores da humildade, do desinteresse pessoal. Quem que perguntou? Excelente pergunta da Regilaine. Como que a criança poderá ser direcionada na primeira infância por pais que trazem os mesmos vícios, do egoísmo e do orgulho? É aquilo que nós trabalhamos no seminário da prática das virtudes no lar para a criança e adolescente. Tudo começa na autoeducação do próprio pai e da mãe. Porque se o pai e a mãe falam uma coisa e exemplificam outra, o que vai falar alto é sempre o exemplo. É sempre o exemplo. Então, é necessário que eles, enquanto pais, façam esforços para exercitar a humildade. Não é ser perfeito, porque que nós temos trabalhado. Nenhum de nós é perfeito. Nenhum pai, nenhuma mãe vai ser perfeito. Mas uma coisa é você negligenciar o aperfeiçoamento. Outra coisa é a perfeição. O que nós somos convidados é nos esforçarmos para nos aperfeiçoar. Então, no próprio relacionamento, o pai e a mãe vão exemplificando esse esforço para a exercitar a humildade, exercitar o desinteresse pessoal e auxiliar os seus filhos a fazerem o mesmo. Num primeiro momento, direcionando, na primeira infância, de 0 a 7 anos. No segundo momento, direcionando e orientando, já na segunda infância, com a capacidade de abstração que a criança vai desenvolvendo. Na terceira fase, já na adolescência, que nós vamos trabalhar hoje essa fase, já orientando com menos direção, mas continuando as duas funções. E na fase adulta, sugerindo pontos para que os filhos possam refletir. É dessa forma que os pais poderão colaborar com Deus na formação daquele espírito imortal que está momentaneamente na condição de filhos deles. Como diz o mentor aqui, sem esperar que lancem raízes profundas as viciações. É claro que, como a Regilaine fez a pergunta, isso deve começar com os próprios pais. Por isso que nós estamos falando aqui da família que nós somos convidados a construir no mundo de regeneração.
Porque muitos vão dizer, mas numa família, na Terra as coisas não são assim. Realmente. Por isso que nós temos muitas famílias doentias na Terra. Porque ele é como um planeta de expiações e provas, as coisas ainda correm de uma forma mais materialista, mesmo em famílias de espíritas. Elas acontecem de uma maneira que não se coloca em primeiro lugar o espírito imortal. Enquanto nós não colocarmos em primeiro lugar a evolução do espírito imortal, vamos viver situações disfuncionais na família. Somente no momento em que nós priorizarmos o espírito imortal no processo de evolução, e nós como espíritos imortais, nossos filhos como espíritos imortais, e que todos nós estamos sendo convidados a agir consciencialmente, nós vamos aí sim pensar primeiro nas questões espirituais da vida e as coisas vêm no segundo plano como deve ser, conforme a orientação do Cristo. Buscai o reino de Deus e a sua justiça e todas as coisas nos serão acrescentadas. Então é essa família que nós estamos sendo convidados a desenvolver. Por enquanto nós pensamos nas coisas e se sobra tempo a gente pensa no reino de Deus, nas raras famílias que já pensam nisso, porque a grande maioria nem pensa nisso ainda, né? Mas a família no planeta de regeneração será uma família sempre focada nas virtudes cristãs, e todos somos convidados a inaugurar essa forma de ver a família. Façam como bom jardineiro, que corta os rebentos defeituosos à medida que os vê apontar na árvore. Se deixarem se desenvolvam o egoísmo e orgulho, não se espante de serem mais tarde pagos com a ingratidão, quando os pais hão feito tudo o que devem pelo adiantamento moral de seus filhos. Se não alcançam êxito, não têm de que se inculpar a si mesmo e podem conservar tranquila a consciência. Então vejamos aqui o alcance dessa fala de Santo Agostinho. Essa observação amorosa que nós tivermos com os nossos filhos vai ser sempre para auxiliar nisso que ele chama aqui, metaforicamente, dos rebentos defeituosos que apontam na árvore. Então, observação amorosa, aplicação afetiva por meio do processo educativo para a prática das virtudes, para que não deixemos que o egoísmo e o orgulho se desenvolvam. Porque se em vez de trabalharmos pelas virtudes do desinteresse pessoal e da humildade, o que pode acontecer com esses filhos? Se nós não fazemos os esforços para auxiliá-los a transmutar o egoísmo e o orgulho, transmutar da nossa parte como pais e auxiliá-los a transmutar como filhos, o que pode acontecer? Vão continuar com os vícios e, continuando com os vícios, o que é possível, Mateus? E podem, nesse caso, os pais sofrerem as consequências disso com os próprios filhos? Né? Muitos pais hoje estão nos asilos chamados de idosos, porque, em vez de estimular o desinteresse pessoal e a humildade dos seus filhos, estimularam o orgulho e o egoísmo. E aí os filhos crescem, eles querem cuidar dos pais, se não foram bem cuidados na infância, na adolescência, não. Eles vão colocar os pais lá no asilo sem o mínimo remorso. O remorso vem depois, né? Muitas vezes o arrependimento, se trabalhar bem, ou então o remorso, que é pior ainda. Mas é aquilo que ele fala aqui. Não se espante de serem mais tarde pagos com a ingratidão.
A ingratidão vem exatamente dos germes que não foram trabalhados. E aí ele coloca essa frase de alento aos pais. Os pais dedicados. Quando os pais hão feito tudo o que devem pelo adiantamento moral de seus filhos, se não alcançam êxito, não têm de que se inculpar a si mesmos e pode conservar tranquila a consciência. Qual é a diferença da consciência tranquila de nós vermos os filhos que nós gostaríamos que eles estivessem sendo virtuosos, agindo de forma não virtuosa? Sim. A consciência do dever cumprido faz com que os pais fiquem neutros observando seus filhos? Qual é a diferença de ter a consciência do dever cumprido, conservando a tranquila consciência, mas ao mesmo tempo sentindo aquilo que acontecer com os filhos? Porque um pai e uma mãe dedicados vão ficar indiferentes se os filhos enveredarem por caminhos equivocados? Eles vão, muitas vezes, passar por uma dor muito grande de ver os filhos assim. Mas há uma diferença da dor, da consciência ansiosa pelo remorso, da dor, mantendo a consciência tranquila? Tem diferença entre uma coisa e a outra? Qual é a virtude que o pai e a mãe, no caso de manter a consciência tranquila, podem ter por seus filhos e até sofrerem junto com eles, mas não se perturbarem com o sofrimento deles? Compaixão, exatamente. É a compaixão que vai ser a virtude que os pais dedicados vão sentir pelos seus filhos, mas sem se perturbar com as limitações, com os problemas deles, se tiverem a consciência tranquila. Claro que se não tiverem, aí não é possível, vão sofrer juntos. Quando têm a consciência tranquila, fizeram tudo o que foi possível. Mas mesmo assim, claro, alguém que ama vai sempre estar envolvido com o filho. Como nós vamos ver em outro texto, às vezes até após a desencarnação. Mas sem as angústias do remorso. Porque o que vai perturbar os pais, se não fizerem, pai e mãe, né, se não fizerem aquilo que a consciência os convida, é o remorso que perturba o espírito. Uma boa pergunta do Mateus. Existe um limite de tempo para os pais fazerem esses esforços para auxiliar os seus filhos? Em relação à função colaborativa, não há tempo. A função colaborativa de colaborar com Deus na formação do caráter daquele filho, na formação da proximidade dele com Deus, é desde a concepção até a morte dos pais, e muitos casos, como nós vamos ver daqui a pouco no texto do Livro dos Espíritos, até após a morte. Pode acontecer dos pais estarem fazendo todo o esforço para auxiliar os seus filhos a se aproximar de Deus. Agora, as outras funções, a função diretiva e orientativa, são somente cabíveis na infância e na adolescência. Não é cabível para o pai e a mãe dirigirem filhos de 22, 25, 30 anos, 40 anos. Porque muitos pais, eles têm uma visão equivocada da relação dos seus filhos. Eles querem agir com os filhos como se eles fossem crianças de 5 anos sempre. E querem direcionar os filhos para aquilo que eles acham que é certo, o que é errado, ou o que é certo, às vezes até meio que é errado, mas não de propósito, porque
acham que precisam dirigir os seus filhos sempre. Não. A direção exclusiva é só na primeira infância. Na segunda infância já é direção com orientação. Na adolescência, orientação com pouca direção. E na vida adulta, sugestões. Então, a colaboração ela vai acontecer via sugestão para filhos adultos. Para filhos, crianças e adolescentes, direção e orientação. Fazendo isso, o que acontece? Nós vamos ter uma relação funcional, equilibrada entre pais e filhos. Porque se houver uma relação de colaboração, de tentativa de colaboração, direcionando, como é muito comum, a relação pais e filhos passa a ser disfuncional. Então, todos os envolvidos acabam sofrendo essa relação que se torna doentia. São relações de dependência afetiva, relações que acabam se tornando profundamente doentias, tanto para os filhos quanto para os seus pais. Produz muita angústia, muita perturbação emocional e que deve ser, os pais devem se educar para não agir dessa forma. Agir de acordo com a idade própria do filho. E sempre colaborando. Qual é a melhor maneira de colaborar? Respeitando cada fase, utilizando da função própria daquela fase. Isso. Então, a Regilane levantou o caso de quando os pais, além de não trabalharem para a superação, junto com seus filhos, para superar o egoísmo e o orgulho, agem com violência com relação aos filhos. Nesse caso, há uma agravação do problema, né? Porque aí os filhos não vão apenas estar entregues às suas limitações do passado, eles estarão aprendendo como agir de uma forma agressiva. Porque se os pais agem de forma agressiva com seus filhos, os filhos estão aprendendo que a agressividade faz parte da vida. E vão, claro, devolver isso aos seus pais. Cedo ou tarde, acaba devolvendo aos pais aquilo que receberam, claro, com raras exceções, como aquele caso que nós vimos também, que o Livro dos Espíritos traz, que mesmo com pais negligentes, às vezes o espírito consegue sobrepujar isso. E os benfeitores, Kardec pergunta se isso vai ser levado em conta na vida dos pais. E eles respondem muito claramente que Deus é justo, que se os pais são negligentes e os filhos superam a negligência dos pais, eles não vão receber os méritos de que não é deles. Né? Então, essas questões que Santo Agostinho está colocando aqui, quando os pais fazem os esforços ou não fazem nada. Agora, se além de não fazer esforço, eles ainda agridem, é muito mais grave a situação. A amargura muito natural, que então lhes advém da improdutividade de seus esforços, Deus reserva grande e imensa consolação, na certeza de que se trata de um retardamento, que concedido lhes será concluir noutra existência a obra agora começada, e que um dia o Filho ingrato os recompensará com seu amor. Esse parágrafo aqui é muito significativo e ele trata de uma questão muito significativa. Qual é? De como que Santo Agostinho está tratando a questão aqui. Como espírito imortal. Né? Então, quando os pais fazem todos os esforços, para aqueles de nós espíritas que sabemos que somos espíritos imortais, é claro que não deixa de ser uma causa de tristeza, de pesar para os pais. Mas sabendo que somos espíritos imortais, tudo aquilo que eles ofereceram vai ser perdido? Não, não é perdido. Por quê?
É aquilo que nós usamos a parábola do semeador do Evangelho de Jesus para retratar isso que Santo Agostinho coloca. A parábola do semeador, Jesus diz que o semeador sai a semear e as sementes caem, algumas na beira do caminho, outra no pedregal, outra no espinheiro, outras na terra fértil. As que caem na beira do caminho, vêm os pássaros, comem as sementes. As que caem no pedregal, como tem pouca terra, a semente logo germina, mas o sol vem e queima as plantinhas pelo fato de ter pouca raiz. As que caem no espinheiro, o espinheiro produz afoga as sementes, né? Sufoca as sementes. E as que caem na boa terra, umas produzem a 30, 60 e 100. Tem tudo a ver com isso que Santo Agostinho diz aqui. Os pais dedicados devem sempre agir como semeadores. Eles não são colhedores, porque uma das coisas que angustia os pais de espíritos que ainda estão nesses perfis improdutivos da beira do caminho, porque, na verdade, esses perfis são perfis de pessoas que estarão na nossa relação, em qualquer nível de educação que nós estejamos. Então, quem está no perfil improdutivo, beira do caminho, pedregal, espinheiro, não tem como produzir frutos agora. Se os pais quiserem frutos desses filhos, vão se angustiar, vão sofrer muito. Agora, se agirem como semeadores, a semente um dia vai germinar, porque a semente de amor ela é imperecível. Então, por isso que Santo Agostinho diz aqui, Deus reserva grande e imensa consolação, na certeza de que se trata apenas de um retardamento, porque todos os perfis improdutivos, do ponto de vista do espírito imortal, cedo ou tarde se tornarão produtivos. Cedo ou tarde o espinheiro vai se transformar na boa terra, a beira do caminho vai se tornar na boa terra e o pedregal também, do ponto de vista moral. E aí conclui-se noutra existência a obra agora começada, e que um dia o Filho ingrato os recompensará com seu amor. Então é sempre a visão do espírito imortal sempre suavizará as nossas vidas, em quaisquer circunstância que estejamos. Por isso, fundamental estar sempre vendo todas as questões por esse ângulo. Porque se nós não vermos as questões pelo ângulo do espírito imortal, a nossa vida será muito pesada. Todas as relações se tornam muito mais pesadas, muito mais dificultosas, exatamente por estarmos vendo as coisas de maneira imediata. Mas elas não são imediatas, elas são mediatas, elas são permanentes, elas são para sempre, né? Porque somos espíritos imortais. Vamos agora para a questão 890 do Livro dos Espíritos. Será uma virtude o amor materno ou um sentimento instintivo comum aos homens e aos animais? E aí, gente? O que é? O amor materno é instintivo ou é algo diferente do instinto? É uma virtude? Os dois? Quem acha que é os dois? Realmente é os dois. Vamos ver. Uma e outra coisa. A natureza deu à mãe o amor a seus filhos no interesse da conservação deles. No animal, porém, esse amor se limita às necessidades materiais. Cessa quando desnecessários se tornam os cuidados. No homem, persiste pela vida inteira e comporta um devotamento e uma abnegação que são virtudes. Sobrevive mesmo à morte e acompanha o filho até no além-túmulo. Bem vedes que há nele coisa diversa de que há no amor do animal.
Então, aqui fica muito claro que o amor no animal é o instinto que um dia vai se tornar virtude no ser humano. Dentro da evolução do princípio inteligente, todo o amor que a mãe, uma leoa, por exemplo, dedica ao seu filhote, uma vaca, qualquer animal, é os pródromos da futura virtude no ser humano, mas é apenas os pródromos. Quando o ser se torna humano, ele perde o instinto? Quando o princípio inteligente se torna espírito com E maiúsculo, ele não perde o instinto. Então, uma mãe humana, ela tem o instinto de conservação, no caso da proteção da prole, que o animal tem, mas além do instinto de conservação, de proteção da prole, ela tem o convite para desenvolver as virtudes. Num primeiro momento da evolução antropossociológica do espírito, é mais instinto. E gradualmente ele vai desenvolvendo as questões que vão dar origem à virtude do amor, que é alimentada por mais virtudes. Quais são as virtudes que alimentam o amor? Está no texto. Devotamento e abnegação, né? Então, o devotamento e a abnegação são as virtudes que dão suporte ao amor materno, que também, claro, por extensão, podemos dizer que é o amor paterno, mas especialmente materno nesse caso. E esse devotamento e abnegação que vai culminar na virtude do amor materno, como diz o benfeitor que respondeu essa pergunta, é tão grande, que pode, às vezes, sobreviver à morte do corpo. Por isso que nós vemos em reuniões mediúnicas, espíritos sendo atendidos por mães que trabalharam para atendê-los 200, 300, 400 ou mais anos. No livro Libertação de André Luiz, temos o exemplo da Matilde, que trabalhou 800 anos para atender a necessidade do Gregório, né, que era o soberano das sombras, nas regiões das trevas. Só observando o tédio que ele passou a ter, levou 50 anos, que ele começou a sentir um certo tédio, e ela já preparando todo o atendimento dele na dimensão espiritual. Só essas 3 virtudes aqui é capaz de dar alicerce a um espírito para uma situação como essa, concorda? Porque vejamos, sem esse amor profundo, esse devotamento e essa abnegação, como nós somos espíritos, na verdade, irmãos uns dos outros, se não houver essas virtudes, o espírito deixa o outro seguir o seu caminho, né? Não seria mais lógico? Não seria? Se o outro não quer evoluir, eu sigo o meu caminho. Mas por que os espíritos não fazem isso? Por causa dos vínculos amorosos que mantém. Então, quem mantém um vínculo verdadeiramente amoroso, esse espírito jamais vai abandonar o outro. Mesmo numa situação grave como essa do Gregório e da Matilde, que retrata no livro Libertação. A questão do Mateus, que o caso de animais que comem os seus filhos quando tem alguma malformação, quando tem algum problema. Na verdade, isso é pelo instinto de conservação para manter a prole saudável, né? E porque no animal ele é só instinto. No ser humano, jamais isso seria instintivo, porque o ser humano ele pensa e sente além do instinto. E aí o pensamento e o sentimento
vai buscar proteção, porque no ser humano essas questões não são propriamente biológicas, são eminentemente espirituais, diferente do animal, que é biológico. Existem esses problemas, mas são questões da imperfeição da matéria. Regilaine? Se o amor por causa da gestação, o amor da mãe é anterior e do pai só depois do nascimento, não necessariamente. Vai depender das ligações do espírito com o pai e com a mãe. Às vezes a ligação do espírito que está reencarnando é muito maior com o pai do que com a mãe. Às vezes com o pai já houve um desenvolvimento amoroso. Com a mãe ainda está por ser feito esse contato maior. Então, é muito relativo. Depende das experiências de cada um. Questão 891. Estando em a natureza o amor materno, como é que há mães que odeiam os filhos, e não raro desde a infância destes? Aí é a sua pergunta, Jéssica. Por que tem mães que jogam seus filhos pela janela, jogam em bueiros, abandonam para que eles morram mesmo, ou às vezes elas mesmas os matam? Por quê? A resposta nós vamos ver aqui. Às vezes é uma prova que o espírito do filho escolheu, ou uma expiação. Se aconteceu ter sido mau pai, ou mãe perversa, ou mau filho noutra existência. Em todos os casos, a mãe má não pode deixar de ser animada por um mau espírito que procura criar embaraços ao filho, a fim de que sucumba na prova que buscou. Mas essa violação das leis da natureza não ficará impune, e o espírito do filho será recompensado pelos obstáculos de que haja triunfado. Então vejamos que a resposta é muito clara, né? É uma exceção à regra isso aí. E o que gera a exceção? A índole má que ainda aquele espírito traz. Por quê? Somente essa índole ainda movida por ódios, por situações do passado espiritual, que vai fazer essas duas coisas, né? Perverter tanto o instinto de conservação quanto o amor materno. Porque vejamos que essas duas questões que são básicas estão sendo pervertidas aí. Porque o instinto de conservação é de conservação da espécie. Como que uma mãe humana pode abandonar um filho? Exatamente porque são razões espirituais que a levam ao abandono, que é uma perversão do instinto. Agora, o filho que está passando por isso, o que está acontecendo com o filho que passa por uma situação assim? Está no texto também. Ou espiando, né? Ou uma prova. Havia uma possibilidade de abandono. O espírito que necessita daquela experiência vai renascer ali. Agora, isso significa que a mãe veio para abandoná-lo? Não. Não existe isso, né? Porque senão, para que alguém espie, alguém viria para cometer um crime. Como que a lei divina trabalha nesses casos? A lei de atração, sim, ela é importante, mas em termos de que a lei divina trabalha? Se existe um espírito necessitando espiar, e na outra ponta existe uma mãe com índole ainda má, como que a lei divina trabalha? De uma forma determinista ou a partir de probabilidades? A partir de probabilidades. Há uma probabilidade grande desta mãe que ainda traz essa tendência a agir com desamor. Há esse espírito que tem alguma vinculação com essa mãe que pode aproveitar uma expiação desse nível. Então, as probabilidades vão se encontrar. Se a mãe
refletir que ela está sendo convidada ao amor, ao bem, e mudar de ideia, não agir abandonando, o que vai acontecer? Se a lei de justiça funcionasse de uma forma matemática, então ela está impedindo a expiação do filho. Mas ela funciona de maneira matemática? Ou ela é a lei de amor, justiça e caridade e lei de causa e efeito, elas são amparadas pela lei de misericórdia. Vejamos que a lei de misericórdia convida exatamente isso. Então a lei de misericórdia vai convidar a mãe a ser amorosa, justa e caridosa. Se ela fizer essa escolha, que bom para ela, porque ela está avançando enquanto espírito imortal. Aquele espírito que precisa da expiação vai aprender de outra maneira, daquele tipo de expiação. Ele vai aprender até com o próprio amor da mãe a se tornar mais amoroso, a se tornar mais fraterno. Faz sentido, gente? Vejamos, por quê? Se fosse de forma matemática, de uma forma pura e simplesmente com base em necessidades e possibilidades, as coisas seriam muito nuas e cruas e muito com ausência de misericórdia. Mas como há misericórdia divina, a providência vai providenciar aquilo que é necessário. Ninguém vai passar por nada que não esteja na conta da vida. Mas a pessoa que veio, que pode ser instrumento de passar aquilo, de gerar aquilo, pode mudar de vida. E pode vir, sim, a agir com amor, justiça e caridade. E aí, todo o bem que advier disso vai auxiliar a todos os envolvidos nesse processo. Questão 892. Quando os filhos causam desgostos aos pais, não têm estes desculpa para o fato de lhes não dispensarem a ternura de que os fariam objeto em caso contrário? Olha que pergunta interessante. Filhos que geram desgostos. Os pais têm desculpa de deixarem eles ao bel prazer e abandoná-los, já que eles são espíritos desequilibrados, então vamos largar a mão deles. Não teria responsabilidade? Muita responsabilidade, né? Então vejamos a resposta aqui. Não, porque isso representa o encargo que lhes é confiado. E a missão deles consiste em se esforçarem por encaminhar os filhos para o bem. Nós já vimos as questões 582 e 583, que trata da missão da paternidade. Demais, esses desgostos são a miúde a consequência do mau feitio que os pais deixaram que os seus filhos tomassem desde o berço. Colhem o que semearam. Na maioria das vezes, as causas estão em que momento? No passado espiritual ou na negligência do presente? Na negligência do presente, da presente existência, e não das questões puramente do passado. Então, o que fica claro aqui é que um erro nunca vai justificar o outro, né? O fato dos filhos agirem de uma forma que gere desgostos aos seus pais, jamais vai isentá-los do papel que lhes cabe de colaborar com Deus na formação do caráter daquele filho. E muitas dos desgostos são consequências das atitudes do pai e da mãe. Vamos agora para a questão 385 do Livro dos Espíritos para concluir a questão da transformação moral da família. Que é o que motiva a mudança que se opera no caráter do indivíduo em certa idade, especialmente ao sair da adolescência, é que o espírito se modifica?
Essa é uma questão muito significativa do Livro dos Espíritos, que faz a distinção entre adolescência e infância. E como lidar com filhos adolescentes e como lidar com filhos da infância. Nós vimos essa questão no seminário sobre a formação da criança e do adolescente para a prática das virtudes. Vimos em detalhe o que significa a questão da subpersonalidade. Nós não vamos ver em detalhes como nós vimos aquele dia. Mas é importante que essa distinção é uma questão natural, faz parte da vida. Então, o que motiva a mudança? É que o espírito retoma a natureza que lhe é própria e se mostra qual era. Não conheceis o que a inocência das crianças oculta. Não sabeis o que elas são, nem o que foram, nem o que serão. Contudo, a afeição lhes tendes, as acaricias, como se fossem parcelas de vós mesmos, a tal ponto que se considera o amor que uma mãe consagra a seus filhos como o maior amor que um ser pode votar a outro. Então vejamos aqui, por parte. O que os benfeitores estão querendo dizer aqui, como o espírito retoma a natureza que lhe é própria e se mostra qual era? De que eles estão falando aqui? Quando nós observamos essa questão, dá a impressão que aqui está em contradição com o texto de Santo Agostinho, porque lá no texto de Santo Agostinho, ele fala das tendências que se manifestam desde a infância e que cabe aos pais observarem. Tá. Há uma diferença entre as tendências que se manifestam na infância das tendências que se manifestam na adolescência. Na infância, existe uma propensão ao espírito manifestar situações do seu passado espiritual. Então, por exemplo, se ele traz viciações muito fortes, muito intensas, elas vão já começar os primeiros brotos na infância. Por isso que ele usa lá, fazei como o jardineiro, que nos primeiros brotos inadequados vão lá e retiram. Então, é o que acontece na infância, uma tendência, mas ainda uma tendência possível de ser educada. Por isso a importância da função diretiva e orientativa na primeira e na segunda infância, porque nessa fase, trabalhar com as tendências dos espíritos é muito menos trabalhoso do que na adolescência. Na adolescência, ele retoma, como diz aqui o benfeitor, retoma a natureza que lhe é própria e se mostra qual era no passado espiritual. Então, as subpersonalidades, que são as encarnações do passado, vêm de forma bem forte. Por isso que na adolescência a função de colaboração se dá pela orientação. Na orientação, você vai fazer todo um trabalho de reflexão por meio do diálogo com o filho, para que ele entenda o porquê das coisas, porque se ele não entender, ele bate de frente, por causa das subpersonalidades do passado. E o pai e a mãe vão observar essa tendência para auxiliá-lo nessa fase. É claro que se não tiver sido aproveitada a primeira infância e a segunda infância na função diretiva e orientativa, na adolescência a coisa não vai ficar fácil de ser trabalhado. Então a primeira infância é fundamental e a partir daqui o benfeitor que deu essa resposta, ele vai mostrando qual a importância da infância na educação, para que os pais jamais deixem a educação para a adolescência, que é uma tendência de achar que a criança é muito bobinha, que ela não entende das coisas, e vai deixando para depois. Não, depois eu educo. Na adolescência, as tendências que não foram trabalhadas vão vir de uma forma muito dura, muito trabalhosa de ser modificada. Donde nasce o meigo afeto,
a terna benevolência que mesmo os estranhos sentem por uma criança? Sabeis? Não. Pois bem, vou explicá-lo. Então aqui o benfeitor que responde essa questão, ele vai explicar para nós todo esse movimento de candura da criança e que gera para nós o afeto. Para que serve isso, gente? Vamos imaginar que uma criança de 3, 4 anos manifestasse a subpersonalidade do passado. Você teria com ela o mesmo carinho que você tem com aquele olhar de ternura, de candura que ela tem, que é natural nessa fase, né? Vejamos que tudo é muito sábio, né? A infância na Terra, ela é longa. Em a Gênese, que fala sobre a infância em Júpiter, aliás, na Revista Espírita, que fala sobre a infância em Júpiter, os benfeitores colocaram que a infância em Júpiter é muito rápida, comparada com a aqui da Terra. Porque no planeta já no mundo feliz, como é o caso de Júpiter, não há necessidade disso, porque o espírito não tem tendências negativas a serem trabalhadas nesse nível que nós temos aqui na Terra. Então a infância pode se dar em meses aquilo que nós levamos anos num planeta de expiações e provas. As crianças são os seres que Deus manda a novas existências, para que não lhe possam imputar excessiva severidade, dá-lhes ele todos os aspectos da inocência. Ainda quando se trata de uma criança de maus pendores, cobrem-se-lhe as más ações com a capa da inconsciência. Essa inocência não constitui superioridade real com relação ao que eram antes. Não. É a imagem do que deveriam ser. E se não são, o consequente castigo exclusivamente sobre elas recai. De que o benfeitor está falando aqui, gente? Ele está falando de uma coisa muito significativa. Vejamos que nós temos toda a questão da meiguice da criança e que mesmo que ela traga maus pendores, aquela meiguice natural dessa fase, claro, com exceções, mas ela sobrepuja as más tendências. E depois ele coloca uma coisa muito significativa para a nossa reflexão. O que é? Quando eles dizem aqui, essa inocência não constitui superioridade real com relação ao que eram antes. Não quer dizer que ela tenha verdadeiramente aquelas virtudes que aparenta, não é? Porque virtude é o quê? Ela é uma conquista, ela é um exercício, é um trabalho que nós fazemos. Não é a infância que gera virtude. O que a infância gera? Um processo, mas o que ela gera em termos... Nós estamos fazendo a pergunta na perspectiva dos pais. O que ela gera em relação aos pais? Ela inspira amor e aí gera o quê? Ela convida os pais a quê? Ao processo educativo, exatamente. Vejamos que educar um espírito que está, mesmo que ele não seja dócil, mas que é mais dócil nessa fase, não é muito menos trabalhoso do que se educar esse mesmo espírito, já com todas as tendências do passado manifesta de uma forma mais intensificada. Por isso a importância da educação desde a infância daquele espírito. Porque a hora que acontecer dele chegar na adolescência, muitos dos maus pendores já devem ter sido educados. Porque se não forem, o trabalho será muito maior. Né? Não foi, todavia, por elas somente que Deus lhes deu esse aspecto de inocência. Foi também, sobretudo, por seus pais, de cujo amor necessita a fraqueza que as caracteriza.
Ora, esse amor se enfraqueceria grandemente à vista de um caráter áspero e intratável, ao passo que, julgando seus filhos bons e dóceis, os pais lhes dedicam toda a afeição e os cercam dos mais minuciosos cuidados. É o que nós acabamos de falar. Então, esse cuidado que nós vamos ter com a criança vem exatamente dessa condição dela, né? Porque um caráter áspero e intratável e não um caráter bom e dócil ele produz uma natural repulsa. Já se os pais julgam seus filhos bons e dóceis, eles vão ter uma atração pela criança, como acontece comumente, salvo exceções em que o ódio é tamanho que há uma perversão disso aqui. Desde que, porém, os filhos não mais precisam da proteção e assistência que lhes foram dispensadas durante 15 ou 20 anos, surge-lhes o caráter real e individual em toda a nudez. Conservam-se bons se eram fundamentalmente bons, mas sempre irisados de matizes que a primeira infância manteve ocultos. Então, a primeira infância é aquela fase que, se a criança for abandonada, ela perece. Se não tiver um adulto para cuidar dela, ela perece. Na segunda infância, ela já tem condições de se virar um pouco mais sozinha, mas ainda com grandes limitações. Na adolescência, ela já conseguiria viver sozinha, sem a proteção de um adulto. Então, é a sabedoria divina colocando as questões próprias para cada momento. Então, na adolescência, quando principalmente nos nossos dias, há uma dependência econômica, financeira dos filhos, mas já não há tanto uma necessidade psicobiológica como há na infância. Então, nessa fase, o que vai acontecer? O passado vem com toda a nudez, como diz o benfeitor aqui. Surge-lhe o caráter real, individual, em toda a nudez. Se houve todo um aproveitamento da infância, como será essa fase? Como será a fase da adolescência se houve um aproveitamento total da infância? Menos trabalhosa, exatamente. Vai ser muito mais suave a adolescência, tanto para filhos quanto para pais. Se não houve um esforço para aproveitar a infância, o trabalho vai ser dobrado. Por isso que tem aquele ditado, né? Filho criado, trabalho dobrado. Porque na adolescência o trabalho vai ser muito maior se não houve um aproveitamento de tudo aquilo que a infância oferece. Como vedes, os processos de Deus são sempre os melhores, e quando se tem o coração puro, facilmente se lhes apreende a explicação. Então, tudo isso é próprio de um planeta de expiações e provas, necessário para nós nesse momento evolutivo. Cada vez mais, quando a Terra se tornar mundo de regeneração, já na franca regeneração, vai se cada vez mais encurtar a infância, como já de alguma forma já tem acontecido no nível biológico, mas vai se encurtar no aspecto psicológico também e espiritual. E o espírito vai ter mais tempo de trazer as suas subpersonalidades do passado para trabalhá-las também, porque chegou esse momento. Mas, por enquanto, ainda temos infâncias longas, adolescência mais ou menos longas, para que todos os envolvidos possam se trabalhar e se educar. Pais educando filhos, irmãos e humanidade para uma humanidade mais feliz. Vamos fazer a nossa avaliação reflexiva, então. Feche os olhos, entre em contato com você mesmo em essência, buscando sentir o conteúdo estudado neste encontro.
do conteúdo que você entendeu que se aplique à sua vida. O conteúdo estudado mudou a forma como você entende a questão da missão da pater-maternidade perante as leis divinas? Em caso positivo, que mudança foi essa? Neste encontro, refletimos sobre a transformação moral da família, especificamente da missão da pater-maternidade, de modo a instituirmos mudanças na base da sociedade terrestre, em sintonia com a lei de amor, justiça e caridade, para que a Terra se transforme em planeta de regeneração, no qual as famílias disfuncionais serão coisas do passado. Você se vê auxiliando nessa transformação? Você tem feito esforços para tornar a sua família mais amorosa, justa e caridosa? Sinta-se agora um espírito imortal que traz em si mesmo a determinação divina de evoluir até a perfeição relativa, pelo conhecimento pleno e cumprimento das leis divinas, pela prática das virtudes e pela busca da unidade com Deus. Mergulhe profundamente nessa verdade espiritual. Sinta, veja-se cumprindo as leis divinas e desenvolvendo todas as virtudes essenciais da vida ao longo do tempo, sentindo plenamente o objetivo pelo qual você está reencarnado, dádiva para que você conquiste a perfeição.